Você deve investir em estrutura ou você deve investir em estoque, tá? É uma dúvida de um inscrito meu que entrou na live ontem. A live foi sensacional e ele fez essa pergunta e eu achei interessante e eu vou trazer para vocês aqui esse aprendizado, beleza? Olha, era uma vez um cara que investia em estrutura. O cara ele nunca investiu em estoque, mas ele queria sempre deixar a loja dele mais bonita e atingir o alto público, o público que gasta mais dinheiro. E em outro lado, esse outro senhorzinho que tinha a mesma categoria de venda, eu vou dar um exemplo como se fosse a de tecido para você. Esse senhor que investia em tecido, ele queria deixar a loja dele sempre mais bonita, sempre mais chamativa. E o outro senhorzinho queria investir em estoque. A loja não era tão bonita. Quem olhava, às vezes, classe média, falava assim, esse cara poderia ser um pouco mais caprichoso. Mas, por outro lado, ele tinha estoque. Ele investia em estoque. E durante 5 anos, esse senhorzinho investiu em estoque e o outro investiu em estrutura. A loja mais bonita que tinha era dele. Só que o que aconteceu? Há 5 anos depois, esse senhor que investia em estoque, ele teve o melhor preço, porque ele comprava em quantidade, ele tinha um estoque gigantesco que supria a necessidade dos atacadistas. Ele atingia o público um pouco menos favorecido e também os comerciantes que faziam costura, que utilizavam o tecido. Ele conseguia vender uma quantidade maior por um preço menor. E já o que tinha estrutura, ele vendia muito mais caro, para um nível, um nicho, umas qualidades de pessoas que comprava pouco. Então ele vendia um pouco menos que o senhorzinho, mas lucrava muito mais, ok? Mas chegou a pandemia, e quando chegou a pandemia, praticamente quem investiu na estrutura e não tinha estoque, teve um pequeno prejuízo, porque na hora de fazer a recompra do tecido, a China tinha fechado o comércio dela na fronteira lá, não conseguia passar na transportadora para mandar para o Brasil. Aonde? Então, como era difícil de receber e por este motivo o tecido ficou mais caro para comprar, os nossos queridos lojistas, né, os dois, o senhorzinho e quem investiu na estrutura, tiveram que aumentar o preço, mas logo ficaram prejudicados porque não chegava a carga de tecido mais para eles. Então, aonde quem não investiu em estoque teve um gigante prejuízo e até faliram, porque não tinha mercadoria para vender, precisava a demanda e já o senhorzinho, que ele investiu em estoque há 5 anos seguidos, ele tinha estoque suficiente para 1 ano de reposição no comércio dele. Então ele não precisava comprar durante 1 ano, até normalizar as coisas e talvez até o preço. Por este motivo, ele conseguiu ainda jogar mais caro o tecido dele, porque se fosse comprar mais caro, ele então tem que vender mais caro. Que assim, na hora que ele for comprar, ele conseguir comprar da maneira certa. Então ele super jogou um pouco mais caro que os outros e até ajudou alguns comércios locais que não tinham material e ele vendeu mais no atacado ainda para ajudar essa galera. Apenas 6 meses de estoque ele acabou se desfazendo para ajudar os outros, e os outros 6 meses ele estocou e guardou para ele conseguir manter a loja dele durante 6 meses até normalizar. Então, moral da história, é melhor você investir em estoque ou em estrutura? Olha, eu acredito que a melhor coisa a se fazer em um comércio, não importa o que você vai fazer, é em estoque, porque assim você tem bebida o suficiente, modo de dizer, vamos trazer para distribuidoras, você tem bebida o suficiente para trabalhar até as coisas se normalizar. Você pode trabalhar e passar para o atacado, é uma venda diferenciada fora do varejo, então tem vários benefícios. E outra, se acontece alguma crise, não tem como você recuperar o teu dinheiro que você investiu em material ou em equipamento. Mas claro, equipamento é importante, você tem que investir em equipamento e ter equipamentos bons para você conseguir trabalhar. Agora, você ter aquele vício de deixar a tua loja sempre mais bonita, você vai ver o teu dinheiro sempre nos equipamentos, e equipamentos às vezes não traz retorno, tá? Traz retorno porque você tem um produto gelado. Olha o tanto de variedade que eu tenho, porque eu fiz um investimento no equipamento. Mas cara, não há necessidade de eu investir mais em equipamento. Se eu hoje investisse em equipamento, eu seria tolo
Então, onde a gente começa a investir em estoque, tá? Você precisa ter equipamentos bons para trabalhar, mas o foco principal de um grande lojista, um cara inteligente, é estoque, tá? Vamos pegar o exemplo do grande cara, dono da Avon, Luciano Hang. Ele falou numa entrevista dele que ele é o cara mais... ele é pobre, mas a empresa dele é rica. O que significa isso? Até ele explicou: cara, eu não tenho dinheiro, a minha empresa tem, minha empresa é forte. E se acontecer alguma crise, eu tô quebrado, mas a minha empresa tem estoque. E o que eu faço? Eu não compro mais nada, seguro, só vendo. Assim o dinheiro entra no caixa para continuar sobrevivendo. É a mesma coisa que o senhorzinho que investiu em estoque. Então pega a visão, beleza? Espero ter explicado isso e deixado, talvez enfatizado na tua cabeça, que investir em estoque é muito mais do que em equipamento. E olha, essa grande dica aí, cara, eu não vi ninguém no ramo da bebida entregar para você esse conteúdo. Então eu espero que você tenha gostado. Senta o dedo no like, se inscreva neste canal e também, meu querido, olha o sininho aí para receber 5 vídeos na semana e 2 lives marotas, beleza? Então vamos pra cima aí e comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Qualquer coisa eu trago mais histórias. Quer um livro para você aprender mais sobre isso, meu querido? O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu aprendi muita coisa. Essa história não é desse livro, mas tem história nesse livro aí que vai te impulsionar a você aprender a empreender. Esse livro é sensacional. Muito obrigado, um ótimo empreendimento para vocês.